Continuando aqui com as nossas entrevistas de hoje por Skype, vamos falar agora sobre procrastinação. Você não sabia, mas ela pode ser uma inimiga da rotina para quem não consegue fugir dela, tá? Adiar as tarefas é contraprodutivo quando se quer otimizar o tempo e tirar o máximo de um dia. Mas a gente quer saber, tem como parar de procrastinar? Quem vai responder isso para a gente agora é o psicólogo Carol Costa. Muito bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Bem Assim, Carol. Eu acho que essa é a pergunta aí que está todo mundo querendo saber, ainda mais depois dessa pandemia. Bom dia, é verdade. Hoje tem acontecido muito, né? Percebemos também um grande aumento da procura de atendimento por conta da pessoa que procrastina, que é algo que hoje está muito em evidência. Já acontecia antes, né? Obviamente. Mas nesse momento de pandemia, como você bem colocou, esse obstáculo, que é uma autossabotagem, isso está muito evidente por vários fatores, né? Eu colocaria a pandemia com essa grande explosão de doenças mentais, ou a própria saúde mental, que agora está abalada, e aí temos aí um grande aumento, não só da procrastinação, por conta de você se auto-sabotar, de você não tomar essa iniciativa, saber o que deve ser feito, e mesmo assim você não toma essa iniciativa. Isso é extremamente preocupante, além do aumento da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, que veio junto aí com a nossa, na nossa situação, a nossa conhecida aí pandemia, né? Infelizmente. Isso. E é uma coisa que tem aumentado. Você ia perguntar alguma coisa? Não, pode perguntar, eu só falei isso. Confirmei o que você estava falando. Ok. Então, o que acontece? Essa autossabotagem ela pode acontecer de várias formas, várias maneiras, né? Existe naturalmente aquela pessoa mais desatenta ou talvez mais desapegada, que prefere mais aquela tranquilidade, algo mais assim, sossegado da vida. É o jeito da pessoa. É a forma que a pessoa lida com o dia a dia, com a sociedade, com seus afazeres, com suas atividades laborais. São chamadas pessoas mais tranquilas, aquelas que não se aperreiam tanto, que a vaca foi pro brejo, deixa a vaca lá, depois ela sai, né? A gente dá um jeito, isso, meu Deus, eu perdi um braço, mas não tem outro, então tá tudo certo. Então tem pessoas que, para eles, ok. Agora, existem pessoas que são cobradas, né, por metas, por números, por indicadores, somente pessoas de cargo de liderança, que precisam estar apresentando metas, correndo atrás, essas sempre mais. E aí, o que a gente tem como lado patológico da coisa? São pessoas que precisam, sim, apresentar os resultados ou até a própria atividade laboral ou atividade na vida, né? E, de repente, você não faz aquela atividade. Você fica meio que parado, inerte, esperando alguma coisa, ou só faz nas últimas. Isso também é um indicativo também da desatenção, do transtorno da desatenção. Pessoas que sofrem de TDA, elas têm esse movimento, né? Essa coisa de ficar mais tempo esperando, sabe que tem que fazer, sabe aquele negócio de eu acordei cedo para poder me atrasar com calma. E isso cabe muito bem às pessoas que procrastinam, que ficam sempre esperando algo mais. E isso começa, o que é que isso faz? Começa a atrapalhar a vida da pessoa. A pessoa precisa dar um resultado e aí, de repente, a pessoa simplesmente não dá esse resultado. Isso causa aí situações de estresse, porque ele vai ter que dar um resultado, ele vai ter que apresentar determinada atividade. Vemos isso com estudantes que precisam apresentar trabalho e esperam no último dia, pessoas que vão estudar para a prova e acabam não estudando, né? Ficam ali ao acaso. E tantas outras coisas que a gente tem que fazer no dia a dia e a gente fica esperando, então já se torna um comportamento patológico, sujeito, inclusive, de intervenção psicológica. Então, já seria a hora de buscar uma ajuda, ou seja, um psicólogo que ele tem o conhecimento e as ferramentas necessárias para ajudar a pessoa a sair dessa procrastinação que agora já está dificultando a vida dela. Só percebemos o mal que faz quando isso começa a atrapalhar a vida da pessoa. Até lá, a pessoa está indo normal, é o ritmo de vida dela. Ela funciona desse jeito. Tem pessoas que funcionam assim. Mas quando isso começa a atrapalhar a nossa vida e a gente sente uma necessidade agora maior de cumprir com os prazos, de seguir os projetos, de estar vivenciando em tempo real, aí sim a coisa tomou um outro ponto. Ela pode acontecer sem a gente notar, Carol? Pode, assim, a gente começa a procrastinar, mas a gente sem nem perceber que está passando por aquilo? Sem dúvida, sem dúvida. E é justamente assim que acontece. Olha só que interessante, a gente só procrastina aquilo que a gente não gosta, ou melhor, aquilo que não é tão importante para a gente. Né? As nossas atividades que geram prazer, a gente não procrastina. Aliás, a gente coloca em primeiro lugar.
né? Sabe aquela pessoa que acorda tarde, o jovem que acorda tarde a semana toda, de segunda a sexta, mas no sábado acorda bem cedinho para jogar bola ou para praticar determinado esporte. Então, aquilo que nos emociona, aquilo que nos move, faz com que a gente tenha um interesse maior. A gente só aprende aquilo que nos emociona e a gente só faz com afinco aquilo também que nos emociona, porque somos seres emocionais. Pode acontecer sem que a gente perceba, sim, sem dúvida. E aí a gente só começa a se dar conta disso quando isso começa a atrapalhar a nossa vida. De alguma forma, eu não estou mais produzindo, de alguma forma, eu estou sendo cobrado além da conta, e agora eu vejo a necessidade que eu estou deixando tudo de lado. Por alguma razão, eu não estou mais cumprindo os prazos, e eu começo a ter alguma dificuldade. E eu posso me dar conta disso quando a coisa já tomou uma proporção muito maior. Quando a coisa já tomou uma proporção que eu já não consigo mais lidar. Mas é interessante que mesmo que você, mesmo de forma tardia, você busque ajuda. Porque tem como a gente ajudar. Tem como você sair dessa. Basta buscar a ajuda especializada. E se você não percebeu, as pessoas que estão ao redor podem sinalizar para você. Porque nem sempre a gente consegue perceber. A gente só vai perceber quando o estrago está muito grande. Aí você mesmo começa a se cobrar. E você começa também a notar que o seu rendimento está caindo, que as pessoas já estão percebendo isso. E aí é a hora de buscar ajuda. Medo e ansiedade, hein, Carol? Também pode estar junto ali com a procrastinação. O medo, né, de falhar naquela tarefa, de não sair a contento. E aí também depois a ansiedade, porque está se aproximando aquele prazo e você não conseguiu cumprir. Enfim, pode também vir junto? O medo, ele faz parte da condição humana. Se a gente não tivesse medo, não estaríamos aqui agora, né? O medo nos mantém vivos. Ou seja, o medo é nosso amigo. Se a gente deixar de sentir medo, a gente deixa de ser humano, assim como a tristeza, o estresse. Agora, quando isso vem a níveis mais altos, se torna patológico. Por exemplo, o medo patológico se torna uma fobia, né? E essa fobia vai destruir nossa vida. Tem pessoas que é melhor estar com um leão na frente do que uma barata. A barata vai matá-lo, a barata vai engolir a pessoa e tal. O leão não, ele tem como se sair do leão. Veja só que coisa, que é um medo irracional. Né? Então, assim, esse medo de novas atividades ou de algo que você vai ser colocado à prova, normalmente isso acontece sempre quando você vai ser colocado à prova de alguma coisa, uma apresentação de um trabalho, ou em entrevista, ou algo que você tem que apresentar, que a sua vida depende disso também, né? Vamos assim colocar. Então, gera um medo que é normal. Porém, no caso da procrastinação, ele atua aí como um catalisador, como um potencializador da procrastinação. Então, esse medo de não conseguir, de achar que não consegue, e esse medo de achar que não consegue, vem muito das nossas crenças da infância, que todos nós somos programados, ou seja, todos somos seres programados. Então, existem teorias psicanalíticas que dizem que o adulto que você é tudo que você viveu dos 0 aos 7 anos. Então, tudo que você escuta, por exemplo, não vai conseguir isso, esse menino não vai ser nada na vida, esse menino não vai chegar nunca a lugar nenhum, isso aí está perdido na vida. A criança vai ouvindo isso, e isso vai internalizando. E tudo aquilo que a gente escuta em demasia, vai internalizando, vira crença. E aí, quando a gente está adulto, a gente começa a ver essas limitações. E aí a gente tem que quebrar essas crenças, que não é uma coisa fácil. É um processo lento e trabalhoso. E aí a gente começa a entender o porquê que a gente espera tanto, ou porque a gente não se acha capaz, porque isso ficou programado na nossa mente. E aí a gente se busca uma ajuda especializada para quebrar esses entraves, esses muros, e normalmente tem grande sucesso, né? A chance de cura é 100% a partir do momento que você busca a ajuda para isso. Que bom, autoconfiança, né? E, Carol, para a gente fechar aqui esse nosso momento, sempre é muito bom ter você aqui com a gente no Bem Assim, que você traz informações valiosíssimas. Quais que são as dicas, né, que a gente poderia ter aí para conseguir sair dessa procrastinação, desse estado em que muitas pessoas se encontram? Olha só, não é fácil. Se a gente falar aqui que é fácil, não é fácil. Se fosse fácil, ninguém estaria passando por isso, né? Então, a primeira coisa é reconhecer que precisa de ajuda. É saber que não está entregando nos prazos, está deixando tudo para a última hora. E aí você se reconheceu. Ok. Uma dica legal e que funciona bastante é você criar um quadro de tarefas ou um quadro de rotinas. Se você não consegue programar a sua semana, programa o seu dia e tente cumprir aqueles prazos. E, óbvio, que você não vai montar um quadro de rotinas do dia extremamente cheio, porque você se conhece. Você sabe que você não vai dar conta. Então, vamos fazer de um jeito humano. Então, você começa com metas de pequeno a médio prazo.
E depois você vai colocando metas de longo prazo. E aí, se naquele dia eu tenho que fazer a tua coisa, cuidado quando você for estabelecer um horário, mas aquilo precisa ser feito. Então, no quadro de rotinas, você começa a colocar, ou seja, enganar o seu cérebro, dizer que tem que entregar no dia X, aí você coloca 2 dias antes, né? E tenta obedecer isso, né? Algumas pessoas atrasam o relógio ou adiantam o relógio. Justamente são mentiras que a gente fala para a gente que vai nos ajudar, de certa forma, no momento mais grave. Então, isso nada mais do que são maneiras, né? Formas de a gente lidar com isso. Mas a principal é reconhecer e buscar ajuda, porque com certeza tem algo maior que está oculto em você, que é o que a gente chama do que está aí latente, e não aquilo que você fala, que está te prejudicando nessa hora. E se você buscar ajuda, você vai ter sim um sucesso muito grande. As pessoas estão passando por isso e as pessoas estão saindo disso também. Basta ter a iniciativa de se reconhecer e buscar a ajuda necessária. E é muito bom, viu, quando a gente consegue cumprir ali e riscar todas as tarefas da nossa listinha. É uma sensação muito massa mesmo. Carol, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Sempre muito bom ter você, de verdade. Contatos, redes sociais, por favor, fique à vontade. Fala aí pro pessoal. No mais, eu já vou agradecendo. Eu acho muito importante falar de tudo isso. Eu estou muito longe hoje, mas fico muito feliz em atender o convite de vocês, que eu gosto bastante. Eu estou em Santa Catarina, estou aqui em Joinville, mas para mim é sempre um prazer. Quem quiser me seguir lá, é só digitar Carol Costa Júnior lá no Instagram. Eu vou ter o maior prazer também de aceitar. E aí você vai ter acesso a alguns conteúdos. E para mim, como eu falei, eu estou sempre à disposição e eu deixo aqui o meu muito obrigado. A gente que agradece mais uma vez. Obrigada, viu? Tchau, tchau, bom dia. Carol, que faz parte aí, né, da equipe do App Vida Nacional e sempre está aqui juntinho com a gente. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, pode até sentar, porque a nossa convidada ela já está aqui, tá? No estúdio com a gente. Você já ouviu falar em capacitismo? A gente sabe, né, pessoal, que o mundo é um lugar desigual e que em muitos casos essa desigualdade ela é usada como uma forma até mesmo de difundir preconceito. E isso, infelizmente, atinge pessoa com deficiência. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com a neuropsicóloga Fabiana Lisboa, que já está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vinda ao Bem Assim. Bom dia, Mara, obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui discutindo esse assunto tão importante, tão urgente, né? Falando sobre neurodiversidade, que é uma pauta aí que nós precisamos discutir mais vezes. A gente que agradece, tá, a sua disponibilidade. Então, vamos começar explicando nesse nosso momento aqui, Fabiana, o que é o capacitismo? Então, de uma forma mais simples, tá? A gente tem o racismo, quando a gente está falando de preconceito contra as pessoas negras. Sim. Nós temos a homofobia, quando a gente fala de preconceito com pessoas homossexuais. E o capacitismo é o preconceito com pessoas com deficiência, tá? Esse é o nome que a gente utiliza. Então, é uma ideia pré-concebida, tá? Da capacidade daquela pessoa. Então, eu imagino que por ter deficiência, aquela pessoa não é capaz. Então, é uma forma de preconceito, é uma visão que diminui, minimiza a pessoa que tem deficiência, apenas por conta de alguma deficiência que ela tenha, desconsiderando todas as outras habilidades que ela possui. Na verdade, isso é um preconceito estrutural. A nossa sociedade ela é muito capacitista e faz isso de uma forma achando que é uma forma natural. Sim. Nós usamos termos pejorativos. Você está cego, você está surdo no nosso dia a dia, né? Sim. Usamos esses termos. Às vezes, numa brincadeira com um colega na sala de aula, a gente fala, olha, ele está lá quieto, poxa, ele hoje está autista. E a gente usa a deficiência como um adjetivo. Um xingamento, né? Exato. E isso também é ser capacitista. Então, nós temos que entender que o capacitismo, ele oprime as pessoas com deficiência. E aí, só abrindo um espaço, eu não sou pessoa com deficiência, eu sou uma pessoa que a gente chama de neurotípica. Nós usamos um termo normal, pessoa normal e pessoa com deficiência. E nós temos que abandonar esse termo normal. Esse termo normal que nós usamos, que muitas pessoas usam aí, ele já é um termo extremamente preconceituoso. Se eu sou normal, a pessoa que tem deficiência, ela é o quê? É que seria normal, né? Não. E aí é uma ideia do corpo perfeito, do corpo idealizado, ou seja, aquilo que sai da norma, ele não é bem visto. E aí causa estranheza e gera um monte de preconceitos.
E por isso a gente adota o termo, tá? Neurotípico. Você é uma pessoa neurotípica, eu sou uma pessoa neurotípica. Pessoas com deficiência ou com transtorno são pessoas neurodiversas ou neurotípicas, neuroatípicas. Então, nós precisamos entender, poxa, são tantos termos, mas a luta do movimento da pessoa com deficiência, ela já é longa. E esses termos, eles estão aí para que a gente possa aprender, para que a gente possa entender o quanto que eu chamar uma pessoa de ceguinho, de lesado, oprime a outra pessoa, desconsidera, minimiza, e isso não é mais possível no nosso século. Se a gente aprendeu essas palavras, por que a gente não pode aprender as novas, né? Então, vamos todo mundo começar a fazer esse exercício aí. Como é que estamos hoje em relação a dados, números das pessoas com deficiência aqui no Brasil, Fabiana? Então, nós temos no IBGE de 2010, nós temos mais de 46 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Esse é um dado ainda que não está atualizado, 2010. O nosso censo, nosso último censo, ele entrou as pessoas com transtorno do espectro autista que antes não entrava no censo. Então, nós vamos ter aí um aumento considerável desse número. Nesse ano também entrou em vigor que as pessoas que têm uma visão mononuclear, né, uma visão apenas de um olho, também é considerada como uma pessoa com deficiência. Então, eu acredito que esse número aí vai aumentar significativamente. E isso, o que é que chama a atenção? Se eu fizer uma provocação, você conhece uma pessoa com deficiência? Você trabalha, no seu ambiente de trabalho tem alguém com deficiência? Na sua escola tem alguém com deficiência? Por que essa pergunta? Por que essa provocação? Nós precisamos normalizar as pessoas com deficiência. Elas estão aí em todas as partes. Nós partimos de um princípio constitucional de direito para todos. Quem são esses todos? E por que a gente gera cada vez mais? O Brasil é o país que mais tem leis de inclusão. Sim. Por quê? Eu entendo nessa discussão que se é um país que a cada ano gera uma nova lei é porque ainda falta muito desconhecimento para se colocar em prática uma premissa que está lá desde 1988 da nossa Constituição, que falava que a educação, direito de todos, saúde, direito de todos. Então, isso ainda é muito triste. Lógico, estar num programa como esse, na TV, conversando sobre capacitismo, eu não sou uma pessoa com deficiência, até provoco, né, que espaços como esses possam chamar pessoas com deficiência, dar voz a essas pessoas. Nós temos aí blogs de pessoas com deficiências que são maravilhosos. Nós temos a Paula Ravenala, que tem um blog, né, Diário de uma Cadeirante. Nós temos a Vanessa Aragão, que é pessoa com deficiência e também é homossexual e levanta essa bandeira, discute isso na rede social. Então, nós temos inúmeras pessoas com deficiência que estão aí, que querem ser ouvidas, que querem dizer, olha, eu estou aqui, não me minimize, né? O fato de eu estar numa cadeira de rodas, de eu falar por línguas de sinais, de eu não conseguir enxergar como você, não vai me deixar pequeno. Eu não sou invisível, né? Eu não sou invisível. Eu existo, eu tô e nós aqui. Precisamos normalizar isso. Nós precisamos falar mais sobre isso. Eu trabalho com pessoa com deficiência há mais de 15 anos. Sim. E eu percebo essa necessidade das pessoas que estão no movimento de serem ouvidas. E um espaço como esse. Poxa, eu fiz uma provocação uma semana atrás sobre o que é capacitismo na minha rede social. E, se eu não me engano, 70% das pessoas nunca tinham ouvido falar nesse termo. E é um termo que é usado há muito tempo, mas que só agora a gente está começando a falar, que os espaços, né, a mídia está começando a colocar em pauta. E isso é muito urgente. Exatamente, essa era a pergunta, né, que eu queria fazer agora. Se muitas pessoas elas ainda têm dificuldade de reconhecer o que é o capacitismo. Tem. Muitas pessoas não se reconhecem, inclusive, como capacitistas. Como isso que eu falei, essas expressões que a gente usa a vida inteira no nosso dia a dia, né? A gente aprendeu isso. Aprendeu como se fosse algo que não minimizasse, que não afetasse a outra pessoa, mas que, na verdade, afeta e afeta muito e que a gente precisa
tirar isso do nosso vocabulário, a gente precisa reformular. Existe um termo muito usado, que é o portador de deficiência. Ainda é muito usado. Ele é portador de deficiência. Não, né? A deficiência não é uma doença, não é um objeto que você porta em um momento e em outro momento você deixa de portar, né? Então, isso é algo que desconsidera, inclusive, a deficiência da pessoa. Então, o termo para ser utilizado é pessoa com deficiência. Tem um movimento forte na rede social de muitas pessoas com deficiência também que falam sobre pessoas excepcionais, pessoas especiais. Sim. Esse termo, pessoas especiais, ele é muito usado pela sociedade porque as pessoas acreditam que chamar a outra pessoa de especial seja mais delicado. É mais delicado dizer que você tem meu irmão é especial, que o meu colega é especial, mas isso já também está sendo muito debatido pela comunidade. Porque no momento que você diz que ele é especial por conta da deficiência que ele tem, Sim. isso também é uma forma de preconceito. Pois é, vamos agora falar sobre retrocesso. Milton Ribeiro, que é o atual ministro da Educação, né, do Brasil, ele fez um comentário bastante infeliz ao insinuar que alunos com deficiência atrapalham outros estudantes. E aí, Fabiana? Você me pegou agora, porque eu inclusive fiz um desabafo na minha rede social sobre isso. É inacreditável. Eu acho acho que essa é a palavra, é inacreditável que o ministro da Educação fale isso. Inacreditável, e mais inacreditável ainda é ver pessoas dizendo que a fala foi tirada de contexto. Eu assisti a entrevista toda, não foi tirada de contexto. Quando um gestor da educação, ele vai para a mídia e ele fala que pessoas com deficiências, ele atrapalha, eu estou fomentando na cabeça das pessoas que não têm uma vivência, ou que não estudam, ou que têm pouco conhecimento a respeito das pessoas com deficiência, dizer assim, poxa, é verdade. Não é nada disso. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, fala sobre o acesso das pessoas com deficiência na rede regular de ensino. E eu digo mais, quem atrapalha não são as pessoas com deficiência, tá? É todo o sistema educacional que não está preparado para a neurodiversidade. Quem atrapalha é o preconceito, é a concepção de que uma deficiência vai incapacitar uma pessoa a ser quem ela quer ser, tá? Então, quando eu não dou acesso, quando eu não ponho rampas, quando eu não coloco tradutor de libras, né? Se você usa óculos, você precisa de óculos para poder assistir uma aula. Sim. Mas ninguém manda você tirar o teu óculos para que você vá para a aula. Manda? Não manda. E por que eu não posso adaptar para uma pessoa que tem dificuldade motora de pegar no lápis, usar um tablet, por exemplo, para acessar, se ela sabe escrever melhor usando um tablet? Isso é acessibilidade. Então, a gente precisa entender que o que atrapalha é a falta de formação continuada para os nossos professores. A lei da inclusão está aí. Existem inúmeras leis que garantem o acesso da pessoa com deficiência, a matrícula dessas pessoas. Mas e aí? As escolas não são depósitos. Nós precisamos capacitar quem vai receber esse aluno, nós precisamos dar acesso, mas também a permanência com qualidade dessas pessoas, para que elas possam sim estar no mercado de trabalho, elas possam estar na TV, elas possam estar exercendo cargos públicos, elas possam estar exercendo o que elas têm capacidade para exercer. E quem poda isso é a sociedade, infelizmente. Então, estamos atrapalhando eles não atrapalham a gente. Pois é, e me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que existem estudos que comprovam que a inclusão, ela ajuda no desenvolvimento das pessoas neuroatípicas, né? Com certeza. A inclusão, ela não é bom só para quem tem deficiência. Ela é boa para a comunidade geral. Imagina que há muito tempo atrás nós tínhamos escolas especiais e escolas regulares. Então aqui eu tinha as pessoas com deficiência e aqui as pessoas que não tinham deficiência. A partir desse movimento e que entendeu escola para todos e que todos foram colocados na mesma escola,
né, na mesma sala, aquela pessoa sem deficiência, ela vai exercitar a empatia, ela vai exercitar a paciência, ela vai exercitar o respeito, ela vai entender que existem habilidades. Que você não é boa em tudo, eu não sou boa em tudo, eu tenho as minhas especificidades, alguma coisa sou boa, que eu já não sou tão boa e eu posso contribuir com o seu saber. A gente aprende junto. Educação é muito mais do que ler e escrever. Educação é muito mais do que ensino da matemática ou do português. Educação envolve respeito, envolve empatia. E essa é a necessidade da nossa humanidade atual. Nós estamos vendo aí atrocidades, porque faltou esse ensino. Ah, Fabiana, isso não é educação doméstica? Também é educação doméstica, mas a escola também tem esse papel de entender o humano. E a gente só vai entender isso com a neurodiversidade, estando em contato com a neurodiversidade. A escola, mesmo sem um aluno com deficiência dentro daquela sala, eu já tenho uma sala heterogênea, porque você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Nós aprendemos de forma diferente. Então, a partir do momento que eu entro com uma pessoa com deficiência, eu continuo tendo uma sala heterogênea. E é essa a visão que as pessoas precisam começar a ter e se especializar mais. Qual a grande mensagem, então, que fica quando a gente fala de capacitismo? Eu tenho dito aí, eu sou uma capacitista em desconstrução. Apesar de trabalhar há mais de 15 anos com isso, e a minha mensagem é que você abra sua cabeça, que a comunidade comece a entender quem são as pessoas com deficiência. Elas estão aí do seu lado, a toda parte, né, em todo momento. Que você não precisa ter uma pessoa com deficiência na sua casa, ou ser o seu filho, ou você ser uma pessoa com deficiência para você exercitar a sua empatia, o seu respeito. Tá? Seja um capacitista em desconstrução. Se coloque no lugar de aprender. Converse com pessoas com deficiência. Entenda o que é preciso. O que é que eu, como ser humano, eu que não tenho deficiência, eu preciso aprender com você para que a gente possa ter um mundo melhor, né? Que a gente possa ter mais respeito onde a gente vive. Com certeza. Contatos, redes sociais, quem gostou do nosso bate-papo, como é que pode acompanhar você? Redes sociais, né? @FabianaLisboa3, né? É o meu Instagram, lá você vai encontrar muito sobre isso. A gente tem um site também, tem um curso aí que está sendo lançado agora em setembro, que é voltado para pais de pessoas que têm transtorno do espectro autista. Então, vai lá na rede social, a gente conversa, é para isso, é para a gente fazer essa troca. Muito bem, obrigada, Fabiana, pela sua participação aqui com a gente. Que papo bom, interessante, cheio de aprendizado. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, porque para a gente fechar o programa de hoje, nós vamos falar sobre implantes dentários. Volto já, não sai daí não.